Alô, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Na Ponta da Língua. Se você ainda não conhece, está disponível nas plataformas do YouTube e do Spotify da Ponta Agro. Eu sou Milena Marzocchi, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui como host ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com você que está nos assistindo, nos ouvindo, para que você consiga aplicar na sua propriedade. Assim como nós, que somos amantes da pecuária, a gente espera que a gente consiga compartilhar esse conhecimento com você. Hoje a nossa pauta vai ser sobre saúde animal em confinamentos e eu tenho um convidado muito bacana, deixa eu chamá-lo aqui, que é o André Pacheco. Olá, André, tudo bem? Olá, Milena. Olá a todos que estão escutando. Prazer estar aqui falando com todos vocês. Obrigada por você ter topado participar aqui do nosso podcast. Eu que agradeço o convite e a gente vai falar um pouco desse assunto que tem se comentado bastante, cada vez mais a gente vê a importância dele e é sempre importante a gente estar relembrando um pouco sobre a saúde dos nossos bovinos confinados, né? Sem dúvida. Então, vamos às apresentações, como de costume. O André Pacheco é médico veterinário, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem uma pós-graduação em gestão de confinamentos e tem um MBA executivo em liderança e desenvolvimento do potencial humano. Já atua aí no mercado de saúde animal há mais de 10 anos, atuou como consultor e coordenador técnico no Sul e no Centro-Oeste do Brasil. Atualmente está como gerente técnico da MSD Saúde Animal, atua em nível nacional, correto, André? É isso aí. Então, vamos lá compartilhar um pouquinho toda essa experiência aqui com o pessoal. Bom, para a gente começar nosso bate-papo, quando a gente fala de confinamentos, né, André, a saúde dos bovinos confinados, ela está totalmente relacionada ao sucesso desse confinamento, né? Assim como outros fatores, a saúde animal é bem importante. A gente sabe que tem algumas doenças, como a pneumonia, que é altamente contagiosa, isso pode trazer um prejuízo financeiro muito grande para o confinamento. Então, a gente sempre tem as recomendações de tratá-la de forma preventiva e também corretiva da melhor maneira possível, né? Para a gente evitar esse grande risco sanitário. E aí, para a gente começar nosso bate-papo mesmo, se você pudesse elencar quais são os 3 principais pontos de atenção sobre a saúde de um rebanho confinado, quais seriam? Milena, a gente tem diversos pontos que a gente pode analisar, né? Desde a questão de origem dos animais, estrutura, mas se tiver que pensar em 3, né? Vamos falar, os 3 principais para mim hoje são conforto dos animais, a questão do protocolo preventivo bem feito e a dieta dos animais, né? Quando a gente pensa no conforto, a gente tem que lembrar em relação à estrutura, como que eu estou fazendo o manejo desses animais. A gente tem que lembrar que os animais muitas vezes vieram do pasto, não conhecem coxo, não conhecem esse sistema de produção, e para eles é tudo muito novo. Então, uma estrutura que ajude os animais a comer melhor, a ter acesso à água boa, o manejo muito mais calmo do que muitas vezes a gente vê nas fazendas, um manejo mais agitado, um manejo mais tranquilo, né? A gente chama um manejo de baixo estresse, né? Isso ajuda bastante. Em relação ao protocolo preventivo, e eu falo assim, não é só o protocolo preventivo, é o protocolo preventivo bem feito, né? O que é o bem feito? O animal com calma, os medicamentos, né, vacinas bem acondicionadas, bem armazenadas, pistolas limpas, enfim, dentro do manejo do protocolo, entender qual que é a realidade dessa fazenda, o que eu posso fazer para esses animais terem uma questão de uma sanidade onde ele possa desempenhar o máximo do potencial dele. E em relação à dieta dos animais, pode ficar estranho ou soar diferente, né? Uma pessoa que fala de sanidade falar da dieta, né? Eu tinha um professor que costumava falar assim que a saúde dos animais entra pela boca. Tá? E no confinamento, a dieta, o que o animal come, ele está intimamente relacionado com os índices de saúde desses animais. Tá? Eu costumo falar que se não é ou se não o mais importante fator a dieta, a gente analisar a formulação, a gente analisar a matéria-prima que está sendo utilizada, se o que está sendo fornecido, executado é exatamente o que o planejado, né? E aí, quando a gente pega uma gestão de dados, ela ajuda muito nessa questão de analisar esse ponto. E muitas vezes, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente consegue identificar algum gapzinho e muitas vezes a dieta está interferindo. Então, esses 3 pontos, para mim,
são fundamentais. O conforto dos animais, o protocolo preventivo bem feito e a dieta que eles vão comer, eu acho que são pontos que a gente consegue analisar da saúde dos animais com uma ótica holística dentro do confinamento, mas que entrega o resultado depois. Com certeza, né, André? Acho que tudo tem que ser analisado dessa forma integrada, né? Dessa forma holística. Realmente uma coisa tem relação com a outra, né? Não dá para a gente falar disso separadamente, né? E aí, puxando o gancho do protocolo sanitário, que você elencou como um dos principais pontos, né? A gente sabe que o protocolo é uma prática muito conhecida, muito utilizada aí nos confinamentos no Brasil, né? E todo mundo aqui que está nos ouvindo. Mas a gente sabe que sozinho ele não faz milagres, né? Existem outras práticas que são necessárias para acompanhar e esse protocolo ter um sucesso, né? E aí, na sua opinião, como especialista da área, né? Especialista em saúde animal, o que você tem visto? O confinador ele tem encarado o protocolo sanitário de maneira correta? É interessante a gente falar, passa um filme na cabeça, a gente vê de alguns anos atrás, né, quando falava em protocolo sanitário, o pecuarista era pouco preocupado com isso. Não via o motivo de fazer uma vacina respiratória no passado, hoje a gente vê já a grande parte dos principais confinadores, né, aquele confinador profissional, vamos falar assim, já viu a importância do protocolo, e eles não viam importância, acredito eu, né, na opinião pessoal, por alguns pontos. O primeiro, acho que era a falta de informação, não tinha tanta informação como a gente tem hoje do impacto da saúde no desempenho dos animais, e as margens eram muito mais flexíveis no passado, vamos falar assim. A gente não tinha tanta preocupação no comprar o animal bem, vender o animal, a gente tinha, se colocasse o animal no coxo, engordasse ele, vendesse, a gente tinha uma margem boa. Hoje, com as margens mais apertadas, começa a refinar um pouco a questão da gestão e a sanidade acaba entrando de encontro a isso, porque eu costumo fazer uma analogia do carro de corrida, né? O boi é como se fosse o carro, a gente tem a genética, que é o motor, então se eu tenho um motor, uma genética boa, o meu desempenho pode chegar muito grande. Se eu tenho uma genética não tão boa, um motor mais fraco, eu posso pisar o que for, que eu não vou ter um desempenho bom. A nutrição, ela entra como acelerador, eu posso acelerar um pouco mais, diminuir o pé, e aí, assim, quanto mais eu acelero, mais o risco eu posso ter, mas eu tenho um desempenho melhor, eu posso chegar na frente na corrida. E a sanidade é como se fosse o freio de mão, né? E em alguns casos a ré também, né? Se o animal está doente, ele, além dele não avançar, ele pode começar a retroceder do que ele já veio. E o pior dos cenários é a morte. Então, o pecuarista ele começou a fazer um pouco mais conta, começou a entender um pouco mais dos dados de sanidade, entender. Hoje a gente consegue já ter uma aceitação quando a gente fala para o pecuarista ou para o gerente do confinamento, como que é ter um índice de morbidade, como que é a mortalidade, como que está a letalidade. Hoje eles já têm familiaridade com essas informações e a gente tem visto uma melhoria contínua nesses resultados. Isso significa que o pecuarista, o confinador, está indo atrás da questão do protocolo sanitário e em busca de melhores produtos, que ele tem visto não somente o bem-estar dos animais como algo positivo, mas também a consequência do bem-estar, que é o resultado. Então, o resultado na prática, a gente vê muito claramente esse ganho do animal, a eficiência dele acaba sendo melhor. Sem dúvida, acho que realmente a informação ela gera muito valor, né? Então, conforme foram passando os anos, a informação, as empresas, né, tiveram mais acesso aos confinadores, os confinadores buscaram mais especializações também, buscaram as informações corretas, e também tivemos novas tecnologias chegando, né? Assim como novas tecnologias dos medicamentos, das vacinas, mas também novas tecnologias de gestão, que contribuíram muito para esse acompanhamento bem rigoroso da sanidade animal, né, André? Exatamente. É algo que, na minha visão de futuro, cada vez mais vai ser mais intensificado, mais cuidado, a gente vai ter uma gestão cada vez maior de saúde. A gente não tenho dúvidas que isso é algo que impacta muito no desempenho dos animais, e se a gente for pensar em relação a desembolso, o custo é muito pequeno, né? A gente fala de entre 0,5% a 1,5% do desembolso do pecuarista vem da sanidade. Então, é realmente um desembolso que vale a pena, né? Com certeza. A gente colheu o resultado positivo lá na frente, né?
Ainda continuando nesse papo do protocolo de entrada, como que você vê, André? Qual que é a grande questão do protocolo de entrada? O que o pecuarista precisa se atentar? Quais as boas práticas que ele precisa fazer para realmente ter um protocolo bem feito? O primeiro ponto, eu acredito que é planejamento, né? Planejamento do que ele vai utilizar, como que ele vai utilizar, quais são os critérios de utilização de cada produto, entender o porquê que ele está fazendo. E aí, para isso, ele tem que entender quais são os desafios, né? Quais são os desafios que ele tem dentro do confinamento dele e o que ele vai fazer. E aí, um ponto importante é buscar profissionais especializados em sanidade para também dar esse suporte. Né? Muitas vezes, as pessoas fazem um protocolo da cabeça deles porque acreditam que aquilo ali seja o melhor protocolo, e muitas vezes tem algum outro ponto que um médico veterinário sanitarista consegue dar um suporte um pouco melhor. E algo que eu gosto muito é cair para dentro dos números dele. Muitas vezes ele não cai para dentro. O que foi que eu mais tratei no ano passado? O que foi que eu mais mediquei? O mais morreu o animal? Quais são as informações básicas que eu preciso ter para fazer um protocolo bem feito? Então, esse seria o primeiro ponto, planejamento. O segundo ponto é ter uma equipe muito bem treinada, tá? Porque, como eu falei, protocolo sanitário é uma coisa, o bem feito é outra, né? Então, uma coisa é eu vacinar, outra coisa é eu imunizar o animal quando eu faço uma vacina. Então, a equipe bem preparada, profissional, onde eu consigo fazer todo o processo da chegada ali, eu faço vacinação, eu faço identificação individual do animal, que é algo, para mim, básico hoje, mas a gente volta e meia tem que falar, a identificação individual do animal, depois a gente pegar e conseguir analisar por origem, estrutura, saber o histórico de cada animal é algo muito importante dentro do meu protocolo sanitário. E aí a estrutura também está bem condicionada. Tá? Não adianta eu ter uma equipe boa, eu ter um protocolo, um planejamento bom ali do que eu tenho no estoque da fazenda, o que eu vou fazer, e a minha estrutura também deixar muito a desejar, né? E eu não consegui fazer o protocolo da forma mais adequada possível. Novamente, né, André? O medicamento em si sozinho não faz milagre, né? Realmente não adianta você não ter a equipe treinada, utilizar agulhas, né, que não estão esterilizadas, enfim, ter toda agulha quebrada, agulha torta, não ter um curral muito bom, os animais passarem por muito estresse para fazer esse manejo. Então, tudo isso envolve treinamento, estrutura e realmente, né, ter profissionais orientando adequadamente o que precisa ser feito, né? Exato. E a gente tem que lembrar que as doenças, né, elas partem numa tríade epidemiológica que a gente fala, né? Uhum. Isso nada mais é do que a interação de 3 fatores, que é ambiente, os agentes causadores das doenças e o indivíduo, que nada mais é o próprio animal. Então, se eu tenho um equilíbrio entre esses fatores, eu consigo diminuir meu risco do animal ficar doente. A partir do momento que eu jogo tudo num canto onde eu tento, não, vou tentar só aqui contra os agentes, ou só fazer a vacina no animal, se não controlar agentes do ambiente ou outros fatores, ou a questão ambiental, o protocolo ele não faz milagre, né? Lembra que eu falei, ele é o freio de mão. Quando eu faço o protocolo bem feito, eu tiro o freio de mão. Não é porque eu tirei o freio de mão que eu não vou sofrer um acidente, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber equilibrar os pontos e não querer jogar tudo aposta numa vacina, porque eu paguei mais caro na vacina. Eu quero que essa vacina resolva o meu problema e zere. Isso aí não é o que a gente vai ver na prática, né? Sim, e aí um ponto interessante que você trouxe é os dados, né? A gente bate muito nessa tecla aqui, André, né? De ter esses dados de forma clara, de coletar, né? Registrar todas essas informações para que você consiga analisar um histórico, você consegue analisar até seus fornecedores de boi magro, se esses animais estão chegando adequadamente, você consegue fazer uma análise de distância, se está valendo a pena o desempenho que esse animal está tendo pela distância que ele está chegando na sua fazenda, né? Então, a gente traz todas essas análises aqui também, e como a sanidade animal não é diferente, né? A gente tem que fazer o controle de estoque da farmácia, né? Dos produtos de vacinas, dos medicamentos, e também temos que ter todo esse controle, né? Fiz o protocolo de entrada, precisei de um manejo a mais, precisei de uma questão a mais, e aí a gente entra em todos esses detalhes e vai tendo uma gestão bem mais madura do negócio, né? Perfeito, perfeito. Esse ponto aí que tu comentou do estoque, né? Do que a gente vê no estoque, o que a gente vê na prática, o pessoal utiliza o termo de desvio de dose,
É algo impressionante quando a gente vai analisar os dados, muitas vezes animais recebendo subdosagem ou tantas aplicações e os frascos acabaram no estoque, ou mediquei X animais e era para ter usado o dobro do frasco e usou metade. Então a gente vê de tudo quando a gente vai analisar, e a gestão de processo e a gestão dos dados, eles nos traz essas informações importantes para a gente analisar. Muitas vezes a gente encontra problemas, vamos falar assim, na questão de tratamento, por exemplo, nessa informação, né? Perfeito, perfeito, exatamente. E aí, eu queria que você explicasse aqui para o nosso público um pouquinho mais sobre o protocolo sanitário personalizado, que é uma das práticas aí, né, que os veterinários sanitaristas, né, as indústrias de sanidade animal têm trabalhado bastante para o sucesso realmente do protocolo. Como que funciona isso daí, André? Perfeito. Eu acredito que a gente tem um protocolo macro, vamos falar, que todo mundo pode utilizar, mas nada mais do que conhecer a propriedade, entender a realidade da fazenda, entender a realidade dos animais que vão chegar, do que a gente fazer um protocolo mais assertivo. Porque quando a gente fala de uma fazenda a pasto, muitas vezes um ano é parecido com o outro, por mais que tem bastante diferença também. Mas o confinamento, de um ano para o outro, a estratégia pode mudar drasticamente, né? De eu comprar animais mais pesados e mais próximos, do outro ano eu pegar animais mais longe, sem padrão racial, animais de diversas origens, né? Então a gente tem esse desafio. Então eu costumo falar que a gente classifica os animais em três graus de risco. A gente tem o animal de baixo risco, o animal de médio risco, o animal de alto risco, tá? O que isso vai influenciar? Os animais de baixo e médio risco, muitas vezes o protocolo sanitário ele acaba sendo o padrão, né? O que é o padrão? A gente vai fazer um vermífugo, né? E aí o vermífugo tem que ser um vermífugo muito eficaz, na qual a gente faça só a aplicação, porque ao longo do confinamento ele não vai ter uma reinfestação de vermes, e a gente às vezes fazer um ectoparasiticida juntos também para eliminar o carrapato, alguma coisa, um berne. Isso aí depois a gente vai conseguir manter essa constância. Uma vacina clostridial básica, né? Então a gente vai fazer contra as clostridioses, e a gente vai ter também a vacina respiratória, tá? E essa aí também é um ponto importante. Se a gente pegar os dados aí dos últimos anos, mais ou menos metade dos animais que morrem dentro do confinamento por enfermidade, né, por doença, sem ser questões de fratura, a gente vê que a morte é a principal. A pneumonia é a principal. Então, a gente, analisando também em relação a tratamentos também, é a mesma coisa. Então, para o animal de baixo e médio risco, é basicamente isso. O que vai impactar? Por que eu tenho esse baixo e médio risco? Em relação à distância que esse animal percorreu, a época do ano que esse animal está sendo adquirido ou posto no confinamento, o tempo de viagem, né? Às vezes 200 quilômetros viajou, mas 200 quilômetros uma estrada horrível que demorou 12 horas para conseguir chegar. Isso no nosso Brasil, pela nossa diversidade, a gente tem muitos casos desses. Então, a gente tem um diagrama de risco na qual a gente consegue fazer a avaliação desses animais, dos lotes, quando chegam, para a gente fazer o melhor protocolo mais assertivo. Quando a gente fala do animal de alto risco, normalmente esse animal ele chega no score corporal mais baixo, esse animal viajou longas distâncias, né? A gente costuma falar acima de 400, 500 quilômetros, e ou mais de 8 horas. Esse já é um animal que a gente chama de analisar qual é o grau de risco dele. Então, a gente normalmente vai ter uma atitude diferente, que a gente usa a metafilaxia. Tá? A metafilaxia nada mais é que o uso de um antibiótico de longa ação, na qual até o animal recuperar da viagem, né, ter a resposta imune das vacinas, ele vai ficar, em termos, protegido contra a doença respiratória bovina, que é a que vai afetar ele em primeiro lugar, vamos falar assim, dentro do confinamento. Em relação à boa prática, por exemplo, de descanso, tem pessoas que falam 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu acho que isso é interessante, mas mais que o tempo que esse animal fica descansando para receber esse protocolo,
é se o animal se reidratou ou não. A hidratação e o animal se alimentar é o primeiro fator que eu levo em consideração para eu poder fazer esse protocolo de entrada nele. Então, o animal ele chega, ele tem o tempo de descanso, onde vai reidratar, vai se alimentar, e depois eu faço o processamento com a vacina. Porque a vacina ela só vai ter uma boa resposta depois que esse animal tiver já recuperado fisiologicamente. Né? É igual uma pessoa desidratada, uma pessoa debilitada, não é recomendado a pessoa tomar vacina, porque não vai gerar a imunidade que eu espero. E aí é aquela questão, eu estou fazendo um produto, já que eu tenho um desembolso dele, eu espero uma eficiência X e eu vou ter a Y, que não é a que eu gostaria. Então, eu acredito que esses são pontos muito importantes para a gente analisar no protocolo de entrada. E aí, cada fazenda vai ter um desafio diferente. Por exemplo, existem lugares onde tem desafio com queratoconjuntivite, existe confinamentos que tem desafio com tricese parasitária, na qual a gente pode fazer uma quimioprofilaxia na entrada. Enfim, a gente vê diversos fatores de risco que a gente vai conseguir personalizar para cada um, mas esse diagrama de risco a gente costuma falar que ele anda muito bem, ele vale bem, também não adianta incrementar demais ou fazer algo muito fora do aplicável para o pecuarista, mas o médico veterinário sanitarista vai poder dar esse apoio de direcionamento de qual animal eu faço, por exemplo, a metafilaxia, qual eu não faço, qual animal eu descanso um pouco mais, qual eu consigo processar ele mais ligeiro, né? Muito bacana, né, André? Então, assim, você consegue oferecer um serviço personalizado de acordo com vários fatores, né, que é considerado. Então, a matriz de risco ela é uma soma desses fatores, e aí você classifica animais de baixo, médio e alto risco. E aí entra com um tratamento específico para cada um, correto? Perfeito, perfeito. Muito bacana. Acho que é uma evolução, né, do protocolo sanitário, né? A gente conseguir ter esse grau de diferenciação em cima do que está acontecendo realmente, né? Muito bom mesmo, André. E o fator que a gente tem que analisar é em relação ao que vai entregar de resultado. Tanto resultado em percentual, por exemplo, de morbidade, mortalidade, a gente consegue reduzir consideravelmente o número de tratamentos, consegue consideravelmente reduzir mortalidade, que a mortalidade ela impacta muito, né? Dependendo de como está o preço da arroba adquirida e quanto vai estar vendendo, um animal que morre, por exemplo, paga, eu preciso de 15, 20 animais lucrando, dependendo do preço que vai estar, para pagar a conta desse animal que morreu. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração esse protocolo, e a metafilaxia no animal de alto risco, a gente tem tido excelentes resultados em relação ao próprio desempenho, né, o ganho de ar de carcaça dos animais, bem como a redução de ocorrências sanitárias, né? Sim, sem dúvida. E depois do protocolo, André, nesse cenário aí pós-protocolo, quais outros fatores que também afetam esse bom resultado? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter uma dieta boa, como eu já comentei, de a gente ter essa dieta bem balanceada, então uma dieta com uma adaptação muito bem feita, né? Então fibras de boa qualidade, ingredientes de boa qualidade, bem balanceada, tá? Essa adaptação, esses primeiros 14 dias, aí, 21 dias dos animais é bem crítico, tanto em relação à dieta, quanto em relação à doença respiratória bovina, ali até 30 dias de coxa, a gente vê o número mais expressivo de ocorrências. A gente tem que analisar a equipe de ronda. Então, a equipe de ronda, para mim, é fundamental em todos os aspectos. Ela ali é o coração do confinamento, a equipe da ronda. Porque eles vão ver se o animal está doente, se o curral está em boa estrutura, se está faltando água, se tem dieta no coxo, está sobrando ou está faltando, se tem alguma cerca estourada, enfim. Eles vão analisar tudo. E essa equipe, muitas vezes, é o que faz funcionar o confinamento nesse pós-protocolo em relação à sanidade. Eles vão conseguir tirar a febre do que está acontecendo. Estou tendo muitas ocorrências num determinado lote, ou está tendo em vários lotes, eu estou tendo problemas pontuais numa determinada origem ou não, esse gado veio de tal lugar, eu consigo atacar esses fatores e eles vão trazer para a gente esse ponto. E aí a questão também a gente tem a aclimatação, por exemplo, também, que é uma técnica na qual a gente reduz o estresse dos animais na chegada, faz com que ele acostume mais fácil e ele já comece a desempenhar melhor. Um outro ponto é o controle ambiental, né? A gente falou da tríade epidemiológica,
o ambiente é um dos fatores dessa tríade. Então, se eu tenho muita poeira, usar um aspersor, reduzir a poeira. Se eu tenho muita lama, tem que dar um jeito de fazer manutenção, retirar esse barro. Se eu tenho muitos animais no lote, isso é um ponto importantíssimo que às vezes o pessoal não se atenta. Quanto menos animais nos lotes, por mais que eu vou manter 1 metro quadrado por animal igual, quanto menos animais eu tiver no mesmo lote, melhor vai ser, menos disputa, menos dominância, melhor vai ser para o animal conseguir performar, né? A gente analisar a questão de se está tendo muita sodomia ou não. Então, em geral, a gente vai observar comportamento dos animais e como está a estrutura, se a água está boa, se a dieta está boa, se o ambiente está adequado. Então, eu acho que isso aí é o que a gente espera depois para o animal ter a máxima performance. Se eu falhar num aspecto desses, a chance de eu ter alguma ocorrência, algum problema em relação à saúde, inclusive ao desempenho dos animais, vão ser maior. Perfeito. E acho que no dia a dia ali, depois, né, do protocolo, o que mais conta é a ronda sanitária, né? Que ela é um olhar de atenção, né? Ela que vai pegar qualquer problema que possa ter, né, com os animais, né? Que a gente sabe que pode acontecer vários, né? Enfim, não só de saúde, mas também brigas, animais que se machucam e tudo mais. Então, como que está esse cenário hoje da ronda? Você vê que os confinamentos estão utilizando, estão fazendo da maneira correta, né? Porque também envolve treinamento de equipe, também envolve uma série de fatores, né, André? Exato. Eu costumo dizer que a questão da ronda sanitária é algo que a gente não via no passado, em grande parte das fazendas, uma equipe específica focada em ronda, né? Uhum. A gente tinha o pessoal que fazia o processamento de entrada e, quando dava tempo, eles montavam a cavalo e iam fazer a volta, olhar os animais. Hoje a gente já vê uma realidade um pouco diferente, por mais que ainda tem muitos confinamentos desse formato que eu falei. A gente vê equipes somente para ronda, equipes somente para processamento de curral, né? Tem especialidades de cada um ali. A gente vai ter uma atenção um pouco mais redobrada em relação à ronda sanitária quando a gente tem alguém focado somente nisso, né? O pessoal hoje em dia tem metas em relação a tratamento, morbidade, mortalidade, né? Muitas fazendas implementam metas em relação a isso. A equipe de ronda, um ponto que a gente vê muito crítico é o turnover muito grande, né? Roda muita gente. Às vezes eu vou numa fazenda, alguns meses depois eu volto lá, a equipe já não é mais a mesma. E esse é o grande desafio que a gente tem dentro dos confinamentos em relação à ronda sanitária. Mas a gente também vê muitas fazendas que têm conseguido manter uma constância da equipe. O que a gente vê nessas fazendas? Uma boa condição de tropa para o pessoal, uma boa condição de estrutura, né, condições de trabalho, isso é um ponto importante. Lugares onde eu tenho pouca gente para fazer ronda em muitos animais, normalmente o pessoal não consegue parar, porque essa é uma conta que normalmente eu convido o pecuarista, o gerente da fazenda, às vezes ele anda de caminhonete, passa dentro do confinamento, mas ele não faz a conta. Monta cavalo e anda com a turma, vê quanto tempo eles demoram para sair de onde eles saíram a cavalo até o curral, quanto tempo eles demoram para dentro de cada curral, e ver se isso é viável pelo número de pessoas que vocês têm, né? Se o tipo de manejo que é feito. Outro ponto importante que eu vejo uma evolução muito grande, que ainda é uma quebra de paradigma e a gente tem uma questão cultural, e às vezes até por realidades estruturais, e a questão, por exemplo, da utilização do laço, né, dentro do curral, né? A gente vê muita gente já construindo currais para tratamento, conforme a estrutura, e o pessoal não tem mais laçado. O pessoal retira o animal para fora e depois leva, trata os animais, devolve os animais para o lote. Então, o cenário mudou um pouco, tá, da ronda sanitária, e isso para positivo, eu acho que a tendência é cada vez mais. E a gente tem cada vez mais tecnologias nos ajudando também, né? Então, tem a tecnologia das balanças de precisão, onde a gente consegue identificar animais que podem estar com risco um pouco antes, tem novas ferramentas que no futuro virão aí para nos proporcionar, identificar, ajudar, né, a equipe da Honda a identificar animais doentes e fazer o trabalho bem feito que eles têm feito, né? Pô, bem bacana, né, André? A gente vê essa evolução, né, eu acho que é um caminho das fazendas cada vez mais profissionalizar, ter equipes especializadas para cada tarefa, né? A gente sabe que não é uma realidade
prática, bem no começo, quando o confinamento é muito pequeno, acaba tendo essa sobreposição de tarefas, mas quando se cresce, quando se planeja, né, esse crescimento, vai sendo necessário cada vez mais essa profissionalização das equipes, né? Exato. E essa divisão do trabalho deles é muito importante, né? A gente analisa, às vezes, os animais por dia de coxo, né? Às vezes tu chega lá, tá todo mundo rodando tudo, a equipe tá sem tempo fazer, não, vamos direcionar então. Animais até 21, 30 dias, a gente analisa 2 vezes no dia, né? Animais que têm um risco um pouco maior de ocorrências, depois passou dos 21 até 40, 60 dias, eu olho uma vez no dia, depois eu consigo no outro lote olhar uma vez a cada 2 dias, e aí depende muito de como é a realidade, porque em geral o melhor dos mundos é entrar em todos os currais, levantar todos os animais, todos os dias fazer isso. Se eu tenho condição, maravilha. Se eu não tenho condição, vamos priorizar os animais que têm maior risco, depois a gente vai para os outros animais que têm um risco mais médio e depois um que tem mais risco. Então, acho que isso aí também, essa organização da gestão, ajuda muito a gente resolver esses problemas, né? Então, a gente tem até um mapinha que a gente trabalha, às vezes o pessoal faz isso nas fazendas, eles pegam os currais, analisam quais são os animais de maior risco, faz a colore, faz algo mais visual para a equipe que vai fazer a ronda, para eles terem um foco mais direcionado, né? Porque senão eu começo às vezes a entrar na sequência, eu começo a ter ocorrências em animais de recém-chegado de confinamento, que são um risco maior, e às vezes eu estou fazendo a ronda no animal que está lá tranquilo, gordo já, com a constância. E aí vai a importância também da rotina, né? Tanto a rotina da ronda quanto a rotina do confinamento em geral. Esse é um fator que eu pego muito no pé, né, em relação a atraso de trato fornecido corretamente, e assim como a equipe da Honda. A equipe da Honda ela não pode falhar, ela é 7 dias a semana, então a gente tem que observar muito em relação à rotina, né? Os animais gostam de rotina, a gente tem que ter a rotina da equipe da Honda muito bem acertada, muito bem planejada, assim como a rotina, por exemplo, do trato, né? Ver se o trato está passando na hora certa, ver se os animais eles estão sendo alimentados na hora adequada, o animal tem rotina, isso acaba interferindo muito no resultado que tem. A gente tem que lembrar que a Honda é 7 dias na semana, né? Não falo que 24 horas por dia, porque não tem como, mas a gente tem ter equipe todos os dias rodando, seja sábado, domingo. A gente tem que ter a equipe sempre atenta para qualquer coisa que está acontecendo, a equipe está preparada para atuar. Muito bom, André. Acho que é bem bacana, assim, o principal ponto que você trouxe é de ter essa conscientização realmente do que está acontecendo dentro do seu confinamento, sabe? Para que você consiga tomar decisões certeiras, né? Escolher cada manejo, eu vou dar prioridade para os animais que têm alto risco, vou dar prioridade para os que não têm. Tenha toda essa consciência realmente do que acontece. Isso é uma gestão de alta maturidade, né? Exatamente. E aí, André, caminhando para o nosso finalmente aqui do nosso episódio, você gostaria de deixar alguma mensagem final com relação à saúde animal para os nossos ouvintes aqui? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar falando um pouco de saúde animal. Se deixasse aqui, a gente falava umas 2, 3 horas aqui sobre isso, é o assunto que eu vivo dia a dia. Eu admito que é um tema que tem crescido muito, né? A fala tem muito ainda a se explorar sobre saúde animal, muita coisa a se aprender, mas eu aproveito para trazer um convite para todo mundo que mexe com confinamento a dar uma atenção um pouco maior, a focar um pouco mais na saúde, entender um pouco mais os dados, entender quais são os desafios e procurar pessoas que trabalhem, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho numa empresa de saúde animal, né? Então a gente consegue dar um suporte um pouco mais especializado sobre isso, entender um pouco mais, né? Não querer jogar, fiz o protocolo tem que resolver minha vida, o que está acontecendo? São N fatores que a gente visitando o confinamento, a gente consegue entender quais são os desafios que às vezes a gente acha que é questão sanitária, mas não, é uma questão de manejo, uma questão de estrutura. Então eu aproveito para fazer esse convite para todo mundo, dar uma atenção na sanidade, a vir buscar profissionais que estão capacitados em relação a isso, e agradecer aí pela atenção de todos, e até uma próxima a gente poder conversar um pouco mais sobre saúde. Obrigada mais uma vez, André. Acho que fechamos aí com chave de ouro. Temos bastante conhecimento aqui para o nosso público, para os nossos ouvintes. Espero que todo mundo tenha gostado. E, pessoal, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado, André, novamente. E até o próximo episódio.